O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 661. A prisão do tempo, redefinida de Seong Ji-han para o RD. Ele observou silenciosamente enquanto o cenário do mundo mudava. Na verdade, agora que o RD estava preso aqui, ele poderia ter saído da prisão e voltado quando ela estivesse com dor máxima e pronta para conversar. Mas eu deveria ver o que o RD passou pelo menos uma vez. Seu passado onde Oon-sea morreu foi repetido. Ele não deveria cuidar dela também? Sang Ji-han pensou isso enquanto cruzava os braços. Enquanto isso, este lugar. O RD, com sua compostura habitual completamente perdida, olhou para o mundo em mudança com olhos trêmulos. A prisão do tempo que mergulhou incontáveis isolados no inferno. Ela, que havia aprisionado mais pessoas do que qualquer outra pessoa, sabia muito bem quão absoluto era o seu efeito. Mas pensar que ela mesma estaria sujeita a isso. O que você disse que queria saber? Eu responderei, então. O RD falou com Seong Ji-han com mais urgência do que nunca, mas... Bang. Antes que ela pudesse terminar de falar, seu corpo explodiu em um instante. O que é isso? Não. Ele ia ouvir o que ela tinha a dizer, mas de repente ela explodiu. Como Seong Ji-han ficou perplexo com o desaparecimento repentino de RD. Zing. O mundo estava completamente tingido de escuridão. E então? Minha filha. Uma voz autoritária ecoando por toda parte. A voz masculina profunda deu uma pressão considerável apenas por ouvi-la. Filha, então o dono dessa voz é... Poderia ser Mitra? Seong Ji-han olhou em volta com os olhos arregalados, mas... O mundo ainda estava escuro como breu. Então. Você ainda está faltando. Quando a voz do homem foi ouvida novamente. Uau! Os arredores se iluminaram e o cenário deste lugar começou a se revelar. Um enorme relógio de luz espalhado sobre um chão branco e puro. Além disso, seres que se pareciam exatamente com o RD jaziam densamente, sem espaços vazios. Cerca de 1000 deles. Foi como ver os elfos das árvores do mundo de antes. Quando Seong Ji-han imediatamente agarrou o número que estava no chão e pensou nisso. Vamos começar de novo. Marcação, toque. À medida que os ponteiros do relógio giravam. Bang bang bang. Os 1000 urdes caídos no chão explodiram ao mesmo tempo. Os corpos explodidos continuaram a explodir em reações em cadeia. Swish, swish. Onde estavam os 1000 urdes no chão? Plop. Apenas um único globo ocular caiu no chão. Você está realmente faltando. Flutuando. O globo ocular subindo com nervos ópticos pendentes. Aproximou-se de RD que estava flutuando no ar. Esse é o verdadeiro RD? O RD? Exatamente igual a quando enfrentou Seong Ji-han. Ela estava olhando para o globo ocular voando em sua direção com a cara mais assustada de todas. Ah, pai, por favor. Ela implorou ao pai com lágrimas nos olhos, mas... A dor é apenas momentânea. Este olho aumentará ainda mais o seu poder. Clarão. Uma luz brilhou no olho direito de RD e a parte onde o globo ocular estava ficou oca. Ah! Antes que ela pudesse terminar de gritar. Plop. O olho flutuando no ar foi injetado no espaço vazio. Rachadura, rachadura. Então houve um som de torção vindo de dentro de seu corpo. Gotejamento, gotejamento. O sangue fluiu do globo ocular recém-assentado. Vamos ver. E quando o sangue do olho parou? Zing. Um relógio de luz subindo acima do corpo de RD. Enquanto os ponteiros do relógio giravam descontroladamente. Por favor. O RD tentou implorar em vão, mas... Bang. Seu corpo explodiu impiedosamente como aqueles no chão. No entanto, algumas partes do corpo permanecem intactas. Junto com o olho recém-injetado, a orelha, a mão direita, o pé esquerdo, etc. Fragmentos do corpo mantinham sua forma intacta. Está deixando apenas as partes do corpo que podem suportar o poder da reversão do tempo. Como Seong Ji-han estava pensando nisso enquanto olhava para os fragmentos restantes de RD. Um pouco melhor. Mitra ficou satisfeita com ela pela primeira vez. E enquanto os ponteiros do relógio giravam na direção oposta desta vez. Swish, swish, swish. O corpo de RD se recuperando novamente. Ela abraçou seu corpo com olhos trêmulos. E enrolou-se firmemente no ar, soluçando. Pai, eu entendo. Se este é o processo para fortalecer meu poder, eu irei suportá-lo com prazer. Mas, pelo menos, reduza essa dor. Você pode fazer isso? Não pode. Pelo menos, remover a dor. Ela suportaria que seu corpo fosse mudado como partes, mas, por favor, deixe-a esquecer a dor. O RD implorou a Mitra assim, mas... Isso não é possível. Por quê? Mitra respondeu imediatamente que isso não poderia ser feito. Porque então a eficiência não seria boa. Eficiência? Minha filha, seu poder se torna mais forte através das provações que você enfrenta. Portanto, não posso remover os testes. Um pai que não permitiria que a redução da dor fortalecesse a reversão do tempo. Ele foi ainda mais longe. Sim, em vez disso, intensificar as provações seria o caminho para beneficiá-lo. Ainda mais do que isso. O momento da dor deve ser mais curto.
Dizendo isso, clarão, uma enorme massa de luz apareceu na frente de Werrider. Essa é a verdadeira forma de Mitra? Até o próprio Seong Ji-han estava brilhando devido à expansão de seus poderes. Mas a Mitra que apareceu aqui era pura luz. Como ele estava observando através da prisão do tempo, ele não conseguia medir com precisão quanta luz branca possuía, mas ele parece muito mais forte que eu. Seong Ji-han pensou isso enquanto olhava para Mitra, que era a própria luz. Seria difícil atingir esse nível mesmo que ele obtivesse todos os poderes dos isolados. Enquanto avaliava o nível de Mitra. O que você está tentando fazer? O RD perguntou a Mitra que apareceu diante dela com uma voz trêmula. Depois a luz piscando. Embora seja por uma causa maior, amplificar a dor da minha filha é claramente um ato maligno. Então, Mitra, não faz isso. Não. Explodir 1000 urdes para extrair um globo ocular não era um ato maligno? Mitra, é completamente insana. Enquanto Seong Ji-han olhava para a luz sem acreditar. Zing. Uma névoa roxa começou a cobrir densamente a luz de Mitra. E então, como a massa de luz branca pura foi coberta. Um capacete feito de luz roxa apareceu ali. Esse capacete é o Administrador Negro, não é? O Administrador Negro, considerado o mais forte do universo. Quando ele revelou sua identidade, era apenas um capacete flutuante, o que foi um pouco decepcionante. Além disso, aquele cara não afirmou ser a IA de gerenciamento de dados da Arca. Claro, ele não acreditou totalmente nessas palavras. Mas ele nunca imaginou que aquele capacete sairia da Mitra. Enquanto os olhos de Sang Ji-han estavam fixos no capacete roxo. Este comete atos malignos. Clarão. Enquanto a luz brilhava nos olhos do capacete roxo. Pare de besteira, Mitra, no final é você quem está fazendo isso. O RD gritou como se estivesse lutando, mas o capacete ignorou seus gritos e prosseguiu com seu trabalho. Compartilhe os sentidos, e continuar a suportar a morte de 1000. Isso expandirá seu poder. Seu louco, bastardo. O RD olhou para o capacete com olhos impotentes, mas Mitra continuou seu trabalho com eficiência. Zing. A luz se espalhou pelo corpo de Werrider. Feixes de luz conectavam-se um a um aos 1000 eus recriados no chão. Como o rosto de Werrider estava cheio de desespero depois de compartilhar sentidos com 1000. Vamos começar. Bang bang bang. Mais uma vez, 1000 corpos explodiram abaixo. Ao contrário de antes, o Werrider agora recebia todas aquelas sensações, e estava apenas tremendo, incapaz de emitir qualquer som. E no chão, ao contrário de antes, quando restava apenas um globo ocular, vários fragmentos de corpo foram deixados. Vendo isso, Zing. O capacete de Mitra desapareceu. A luz reapareceu e disse. A eficiência melhorou. Satisfeito com este resultado. Então o corpo flutuante se fragmenta. Como esses fragmentos estavam prestes a ser transplantados, de volta para o corpo de Werrider. Marcação, toque. À medida que os ponteiros do relógio se inverteram, o mundo voltou ao seu cenário inicial. Começa de novo a partir daqui? Então é por isso que foi chamada de prisão do tempo. Quando Seong Ji-han viu a cena do globo ocular sendo transplantado, de volta para o Werrider, ele se lembrou do que ela havia dito antes. Essa coisa trivial é realmente o seu passado mais doloroso? Ele se sentiu mal com isso então. Mas agora ele entendia por que ela reagia daquela maneira. Seong Ji-han assistiu o trabalho de Mitra sendo repetido desde o início por um tempo, então pensou. Mas por que o RD cooperou com tanta indiferença mesmo depois de ver aquele capacete? Ele se lembrou de o RD dando ordens ao administrador negro e se perguntou. Se fosse ele, ficaria apavorado só de ver aquele capacete. A memória dela foi apagada ou algo assim. Talvez ele devesse perguntar diretamente a ela. Pensando nisso, Seong Ji-han tirou o RD da prisão do tempo. Então, o RD, que estava parada com um olhar atordoado, levantou lentamente a cabeça em direção a Seong Ji-han. Você me deixou sair mais cedo do que eu esperava. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está com vontade de responder agora? Vou responder tudo o que sei. Só não me coloque de volta aí. Você vai me matar em vez disso? Eu vou. O RD sorriu fracamente com a resposta imediata de Seong Ji-han. Tudo bem, o que você quer saber? O administrador negro é Mitra? O que você quer dizer? Mitra disse que não poderia cometer o mal, então colocou um capacete roxo. O que? O RD parecia confuso com as palavras de Sang Ji-han. Ela mesma não poderia ver isso? Seong Ji-han abriu uma tela para mostrar Mitra colocando o capacete do administrador negro. Então. O RD piscou várias vezes e. Você pode me mostrar isso de novo, por favor? Ela assistiu àquela cena repetidamente. O administrador negro é. Pai, não, isso não pode ser. Nunca senti nada parecido. De qualquer forma, foi isso que eu vi. O que você viu? Para mim, parecia apenas o vazio subindo. Então a forma alterada de Mitra apareceu como um vazio, para ela, não um capacete. O grande pai brincou comigo até o fim? Parece que sim.
O RD olhou para o chão em silêncio por um tempo. Então. Você disse que estava curioso sobre o que eu estava tentando fazer na arca, certo? Você se lembra bem. A arca é um lugar que abriga os isolados. Este lugar é onde os poderes que o ser transcendente anseia são armazenados. Eu estava tentando absorver todos esses poderes para me tornar autossuficiente dentro do ser transcendente. Autossuficiente? Sim, eu queria me tornar uma existência indispensável para o ser transcendente. Para ter minha independência reconhecida. Através da reversão do tempo, vi possibilidades suficientes. Clarão. Com isso, o RD trouxe à tona o relógio de luz. Olhar. Enquanto ela colocava a mão no relógio. A superfície tornou-se transparente, revelando a estrutura interna do relógio de luz. Lá, pequenas formas semelhantes a relógios foram posicionadas aqui e ali. Este é o seu próprio método de combater o ser transcendente. Para Seong-ji-han, que havia compreendido até certo ponto a reversão do tempo, ele pôde entender rapidamente como essa estrutura foi estabelecida. Se ele aplicasse este sistema na arca agora, seria várias vezes mais eficiente em suprimir a luz do ser transcendente. Enquanto ele analisava a estrutura do relógio. Com base nesta estrutura, se a reversão do tempo for ativada ao extremo, eu estava confiante de que nunca poderia ser violado, mesmo se entrasse no ser transcendente. Obrigado pela lição. Mas, este também foi, em última análise, um método fadado ao fracasso. Falha. Por quê? Balançar. O RD fez o relógio desaparecer e olhou para Sang-ji-han com os olhos fundos. Você absorveu os poderes dos isolados até certo ponto, certo? Isso mesmo. Então, você já alcançou pelo menos metade do que eu pretendia. Bem, isso era verdade, certo? Embora ele não tenha absorvido os poderes de todos os isolados, os poderes de luz que ele expandiu eram incontáveis. Enquanto Seong-ji-han assentia, o RD continuou. Mas você sabe como você olha nos meus olhos? Não me diga que você vai me chamar de pai de novo? Sim, desta vez não é uma suspeita, mas uma certeza. Ao ouvir as palavras de Seong-ji-han, o RD assentiu fracamente. Sua aparência atual é muito parecida com a do padre Mitra. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.